Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições no livro do profeta Jonas. Apenas recapitulando, na primeira mensagem nós vimos a respeito do chamado e da desobediência de Jonas. Nós vimos que Jonas era um crente, nós vimos que como crente Jonas foi comissionado por Deus, mas com um comissionamento específico. Deus disse para ele: vá para Nínive e pregue contra esta cidade, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E por fim, Jonas se levantou, mas se levantou para fugir da presença do Senhor. Jonas desobedeceu, pegou um barco em Jope e fugiu para Tarsis, que fica cerca de 2.000 quilômetros da cidade de Nínive, aonde ele deveria ir e pregar em obediência ao Senhor. O que aconteceu? Nós vimos que o Senhor lançou um vento sobre os mares, e então se levantou uma grande tempestade, uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. O problema: Jonas não estava sozinho, tinha marinheiros com ele, que eram ímpios, que eram pagãos, que não conheciam a Deus, mas que no momento de desespero, da tempestade, por saberem que aquele não era um lugar onde costumava se levantar tempestades, eles clamam cada um ao seu Deus, cada um ao seu ídolo, e nada vem acontecer. Enquanto que Jonas, por sua vez, é pego no porão do navio, dormindo profundamente, como se nada estivesse acontecendo, como quem sequer se importava com o destino eterno, não da alma dele, mas da alma daqueles que estavam com ele. Então, nós vimos o chamado e a desobediência de Jonas, e vimos as consequências da desobediência na segunda mensagem. E hoje, nós vamos ver o gracioso amor sacrificial de Deus, no trecho que está no capítulo 1, dos versos 6 ao 16. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Jonas 1, e nós vamos fazer a leitura do texto sagrado, do verso 6 ao 16. Jonas capítulo 1, a partir do verso 6, a palavra do Senhor diz assim: o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? De que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então
esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Até aqui, palavra do Senhor. Vamos orar. Deus Santo, bendito seja o teu santo nome. Gratos somos pela tua palavra diante de nós em mais uma oportunidade. Pelo que pedimos, Pai, o Senhor traga a luz do teu Espírito Santo ao nosso coração, para que esta revelação que está diante de nossos olhos venha adentrar como a espada mais cortante de 2 gumes, trazendo aquilo que nós precisamos. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, existe um ditado popular que é repetido, que diz assim: ou a pessoa vem pelo amor, ou a pessoa vem pela dor. Isso se repete muito, não só no círculo evangélico, mas no mundo em geral. Ou a pessoa vem pelo amor, ou a pessoa vem pela dor. Contudo, biblicamente falando, nós não podemos encarar esse ditado como verdadeiro, como legítimo. Por quê? Porque a Bíblia, ela revela que no cristianismo evangélico, que no verdadeiro serviço a Deus, todos vêm pelo amor. O que acontece é que muitas vezes o Deus soberano, Ele faz uso de situações de dor para atrair aqueles que lhe pertencem para si, pelo poder do seu Espírito Santo, sob a mediação de Cristo, o nosso Senhor. Gostaria de convidá-lo a prestar muita atenção na mensagem de hoje, porque o trecho que nós temos aqui diante dos nossos olhos, pode parecer que não, mas ele é o exato relato da sua vida, da minha vida, da vida de praticamente todos os cristãos. Preste atenção nisso. Um dia, sem que nós tivéssemos nada a ver com a história, muitas vezes, preste atenção nisso que eu estou dizendo, muitas vezes sendo até injustiçados, muitas vezes sendo até vítimas das circunstâncias, a tempestade veio e atingiu o barco das nossas vidas, e os nossos recursos, eles se mostraram insuficientes para resolver o nosso problema. E quando eu digo recursos tanto materiais, quanto físicos, quanto psicológicos, quanto emocionais. Eles se esgotaram, não puderam fazer nada para solucionar aquele problema. Nós achávamos que tínhamos todo o controle das nossas vidas nas mãos, mas não tínhamos. Achávamos que o fato de termos o leme do barco das nossas vidas nas mãos era a garantia de que tudo correria bem, mas nos enganamos. Andávamos confiantes, altivos, mas os ventos da vida neste mundo um dia atingiram com força o castelo que nós tínhamos construído para nós, mas que estava fundamentado na areia, e ruiu como se não houvesse existido antes. A sua vida remeta ao tempo antes da sua conversão. Parecia que o prejuízo seria certo, e pior, parecia que ele seria irreparável, até que um dia o próprio Deus nos levou a enxergar que o problema verdadeiro pelo qual nós estamos passando, ele não está fora de nós, mas ele está dentro de nós, ele está no próprio barco das nossas vidas. Sendo que muitas vezes é como se ele estivesse lá, escondido, adormecido, e a nossa única solução é nos quebrarmos de nossa bagagem de orgulho e autossuficiência, e passarmos a depender da salvação que vem exclusivamente de Deus, por meio do sacrifício de Jesus em nosso favor. O problema dos marinheiros que se manifestou na pessoa de Jonas não era Jonas, era o próprio pecado de cada um deles, que até então estava oculto das suas próprias vistas, mas agora estava se manifestando na forma de um pavor, de um medo,
uma vez que a mão do Deus poderoso e soberano também estava vindo sobre a vida deles. Mas o próprio Deus os conduziu graciosamente a, depois do sofrimento, olharem com esperança para a salvação que Ele mesmo lhes providenciaria, por meio do sacrifício do justo chamado Jonas, que não era justo por si mesmo, mas justo declarado assim pela justiça do próprio Deus. Vamos contextualizar. Esse livro ele conta a história de um profeta da tribo de Zebulon, que viveu em Gat-Hefer, que é uma terra próxima da onde Jesus viveu nos tempos do seu ministério. Viveu cerca de 800 anos antes de Cristo, aproximadamente, nos tempos de Jeroboão II. E o que nós sabemos sobre ele? Era crente, tinha um chamado específico da parte de Deus e desobedeceu a Deus no tocante a esse chamado. E quando Jonas desobedece a Deus, tendo conhecimento de quem é Deus, não era um ignorante, nós entendemos que ele escolheu deliberadamente encarar as consequências da sua desobediência. Ele preferiu encarar as consequências da sua desobediência do que ver os ninivitas se convertendo de suas maldades. E logicamente, foi isso que aconteceu. Deus enviou as consequências da desobediência. Deus, como que dizendo para Jonas que fosse feita a sua própria vontade, soprou um vento sobre o mar e então uma forte tempestade atingiu o navio da fuga. O problema é que Jonas não estava sozinho, irmãos. Ele estava acompanhado de vários marinheiros que, para agravar a situação, não conheciam a Deus. E o mais irônico é que para Jonas parecia que estava tudo bem. Afinal, ele era crente. Tanto é que ele dormia profundamente. Mas nós vemos no texto, para os marinheiros não estava tudo bem. Tanto é que, tendo lançado mão dos recursos que eles tinham, eles viram que isso não adiantou. Até que chegou um ponto que parecia que não havia mais esperança. E é aí que a história começa a se reverter. No momento em que as esperanças parecem se esgotar, no momento em que o controle das vidas deles estava saindo de suas mãos, Deus começa já de alguma forma a trabalhar no coração daqueles marinheiros, para que eles entendessem que a sua verdadeira esperança de salvação não poderia ser encontrada dentro deles, mas somente em algo superior e exterior a eles, que eles estavam esperando encontrar. Havia algo que eles precisavam saber, mas que estava oculto dos seus olhos. E por isso Deus instiga num primeiro momento que o capitão, ele viesse tomar a frente na descoberta daquilo que estava oculto, na descoberta tanto da origem do problema, quanto de uma possível solução. Olhemos para o verso 6, o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Está tudo errado, e você está aqui desse jeito, agarrado no sono. Levante-se, invoque o seu Deus. Não sei quem é esse Deus, eu não o conheço, mas talvez, eu sou místico, talvez esse Deus aí, que eu não conheço, possa se lembrar de nós para que não pereçamos. Preste atenção, veja como se manifesta esse trabalhar de Deus no capitão do navio. Em primeiro lugar aqui, a calma de Jonas, ela causa um incômodo no capitão. O capitão se aproxima de Jonas e pergunta: o que está acontecendo com você? O mundo está desabando, o barco parece que vai se despedaçar a qualquer momento, e você está aí agarrado no sono, um sono profundo, uma tempestade desce e você não é capaz de acordar. Veja aqui, que ainda nós temos um indício de uma carnalidade muito forte no coração do capitão do navio. Ele vê a calma de Jonas diante de toda uma tribulação pela qual estava passando. E ele fica aflito, fica incomodado, fica se coçando.
Como quando a gente tem domínio de algum assunto, de alguma tarefa, e a gente tem que ficar olhando alguém que não sabe fazer direito, fazer na nossa frente. O capitão estava nessa situação, querendo pegar o Jonas pelo pescoço e falar: o que você está aprontando aí, que está quieto desse jeito, que não está preocupado, nós vamos morrer. Você não quer viver? Morre sozinho. Preste atenção na lição que nós tiramos disso. A nossa confiança em Deus, muitas vezes ela vai causar incômodo no mundo. E a questão que nós devemos responder é como nós responderemos a esse incômodo. Nós vamos responder como? Com perseverança, com fidelidade e manifestando o amor de Cristo. A sequência do texto que nós estamos estudando nesta manhã vai nos mostrar que essa foi a atitude de Jonas. Tanto é que nós vemos aqui o trabalhar de Deus no coração do capitão do navio, mantendo aqui um fio de esperança nele, de que as coisas ainda poderiam dar certo através da pessoa de Jonas. Na segunda parte do verso 6, ele fala: talvez esse Deus se lembre de nós e não nos permita perecer. O capitão ainda não sabia que se tratava do único e verdadeiro Deus, mas não tinha outros recursos, não tinha outra solução para ele, não tinha nada em sua vista, a não ser o fato de que Jonas poderia ser a solução para aquele problema, ou o Deus de Jonas poderia ser a solução para aquele problema, tanto dele quanto do restante da tripulação. Preste atenção na lição que nós tiramos disso. A nossa confiança em Deus, ela causa incômodo do mundo, causa, mas a nossa confiança em Deus também pode levar descrentes a se interessarem por conhecê-lo. Quando nós perseveramos em meio à tribulação, como Jonas, quando nós descansamos na soberania do Deus que nos salvou, apesar dos nossos pecados, o que vai acontecer? Os incrédulos ficarão impressionados, seja com a nossa fidelidade, seja com a nossa fé, seja com a nossa entrega, de tal forma que muitas vezes pode acontecer que eles passem a desejar conhecer a origem da nossa paz interior. Sabe quando está tudo desabando nas nossas vidas, e alguém chega para nós e pergunta: cadê o seu Deus? E nós respondemos: Ele está lá, no mesmo lugar, cuidando de tudo. E nós temos a certeza de que, se pelo menos Ele não nos livrar dessa, nós passaremos uma eternidade com Ele. É essa a situação. Jonas estava lá, dormindo no barco. É certo que ele estava em desobediência, mas é certo também que ele era um cidadão da aliança. Portanto, não era uma tempestade que iria afligi-lo. Ao contrário dos marinheiros, ao contrário do capitão do navio. Porém, essa quietude do coração de Jonas é algo que instiga o capitão a olhar e falar: talvez seja esse Deus a solução. Talvez seja esse Deus aquilo que eu preciso na minha vida. Irmão, se nós não perseveramos, às vezes pelo menos por nós mesmos, por amor às nossas vidas, nós precisamos perseverar por amor àquele que está ao nosso redor. Nós não podemos sequer pensar em desistir, apesar da tribulação que nós estivermos passando. Nós precisamos manter firmes e principalmente descansando
na soberania do nosso Deus. A verdade, queridos, é que este trabalhar de Deus no coração do capitão para buscar do lado de fora de si mesmo a solução para os seus problemas, serviu de motivação para toda a sua equipe de marinheiros, que teve a mesma atitude que ele. No verso 7 nós vamos ver agora que os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. E aí eles fizeram isso, eles lançaram sortes, e o texto diz: a sorte caiu sobre Jonas. O que a gente vê aqui na atitude dos marinheiros? Primeiro, o olhar dos marinheiros também estava sob uma perspectiva carnal. Olha o que eles estavam fazendo aqui. Eles ainda estavam procurando culpados por um problema que tinha um pano de fundo nitidamente espiritual, mas a partir de um método sem qualquer espiritualidade. Este costume pagão de lançar sortes é um costume dos tempos antigos, em que a sorte indicava a vontade dos deuses a quem eles serviam. E eles, neste desejo de ver o problema solucionado, eles acabaram procurando pelo culpado, lançando mão deste recurso que era totalmente carnal. O que mais que nós vemos aqui? Que apesar do olhar carnal dos marinheiros, o Deus soberano traz as respostas espirituais que eles precisavam. A sorte caiu sobre quem? A sorte caiu sobre Jonas. Como que numa perfeita direção de dados que são manipulados para que a sorte caia sobre aqueles que são os escolhidos da banca, Deus, em sua soberania, Ele impõe a resposta certa à dúvida dos marinheiros, mesmo que eles estivessem fazendo uso dos recursos errados. Preste atenção na lição que nós aprendemos aqui. Irmãos, no tempo da tempestade, Deus utiliza meios improváveis para comunicar as suas verdades já reveladas. Preste atenção nisso. Paulo diz em 1 Coríntios que o homem natural não discerne as coisas do Espírito, nem pode discerni-las, nem tem capacidade para isso. Contudo, o homem espiritual é aquele que julga todas as coisas e por ninguém é julgado. Julgar no sentido de ter discernimento. Cada tribulação pela qual nós passamos no nosso viver diário, ela deve ser vista por nós como um meio para que enxerguemos que algo vem da parte de Deus. Para que nós enxerguemos a partir da palavra de Deus aquilo que Deus está querendo promover, tanto nas nossas vidas quanto no nosso meio. Nada acontece por acaso. Ao contrário do que a música famosa, popular diz, que o acaso vai nos proteger, não. Se estivéssemos entregues ao acaso, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos desgraçados, nós ruiríamos. Nada acontece por acaso. Se alguém não conhece a Deus, a tribulação certamente é uma oportunidade para conhecê-lo. E se alguém conhece a Deus, a tribulação é uma oportunidade para refletir no seu caráter, na sua pessoa divina. Se nós analisarmos toda essa cena, era óbvio que o culpado imediato da tempestade era Jonas. Como assim? Jonas era o diferente da cena. É como aquela máxima das histórias de ficção e mistério. Quem que é sempre o culpado? O culpado é o mordomo. Por quê? Porque o mordomo é aquele que está sempre alheio à história. É aquele que não participa da história. É aquele que está olhando de fora. Jonas aqui é o mordomo. Jonas era justamente o personagem alheio. Repare, estavam todos desesperados e Jonas dormia profundamente. Mas preste atenção. A natureza pecaminosa dos marinheiros ainda não os permitia enxergar esse lado da história, enxergar tudo o que estava acontecendo. Se era uma tempestade num lugar
onde a regra era a calmaria. Então era óbvio que a origem dessa tempestade estava além dos aspectos naturais. Porém, a idolatria, a incredulidade que ainda dominavam o coração dos marinheiros, os impediam de ver aquilo que era óbvio. E é por isso que no verso 8, apesar da sorte, no verso 7, ter caído sobre Jonas, no verso 8, eles vão lançar a Jonas as seguintes perguntas: quem é o culpado por este mal que aconteceu? Qual a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? De que povo você é? A necessidade de fazer perguntas dos marinheiros estava na carnalidade deles. Porém, repare algo: apesar da carnalidade dos marinheiros, Deus os direciona a entenderem que a resposta que traria a solução para a tempestade residia onde? Na identidade daquele que estava fora do grupo, que não estava inquieto, que parecia até estar conformado com a tempestade. O que nós vamos ver nessas perguntas? A primeira pergunta aqui, nós vamos ver uma grande necessidade de colocar a culpa em alguém. Veja que a sorte cai sobre Jonas e eles já chegam inquirindo, como se fosse a verdade absoluta aquilo. Quem que é o culpado? Fala, a sorte caiu sobre você. Fala para nós, quem é o culpado? Nessas perguntas nós vamos também ver uma esperança de encontrar mais recursos humanos para a salvação. A segunda pergunta é: qual a sua ocupação? O que você faz? Com o que você trabalha? O que você quer? O que você tem para oferecer para nós, para nos livrar desse problema? E a terceira pergunta, a terceira coisa que nós vemos nessas perguntas, uma percepção, ainda que rasa, de que o pano de fundo do problema estava além do que eles podiam enxergar. Preste atenção nas três últimas perguntas: de onde você vem, qual a sua terra e de que povo você é? Perguntas que certamente indicariam qual a fé professada por Jonas e se ele estava vivendo de acordo com aquela fé. Uma vez que perguntar sobre o povo e sobre a origem de uma pessoa seria perguntar sobre o Deus a quem essa pessoa estava sujeito. Eles precisavam colocar a culpa em alguém, encontrar um culpado. Eles tinham uma esperança de recursos humanos, mas eles também tinham uma percepção rasa de que o problema estava além do que eles podiam enxergar, além dos aspectos naturais, além da tempestade que veio. Preste atenção. Olha a lição que tiramos aqui. As respostas que precisamos para sobreviver às tempestades da nossa vida residem no abismo existente entre a nossa identidade e a identidade de Deus. As respostas que nós precisamos para nos livrar das tempestades que vêm sobre nós são encontradas na diferença que existe entre o nosso caráter e o caráter de Deus. Qual que é o nosso caráter? Qual a nossa identidade? Pecadores destituídos da glória de Deus, mas regenerados graciosamente por Ele. E qual que é a identidade de Deus? Santo, justo, perfeito, que apesar dos nossos pecados, nos amou e deu seu único filho para nos salvar. O abismo que existe entre essas duas identidades, entre a nossa identidade e a identidade de Deus, indicam o porquê por trás de toda a tribulação que viermos a enfrentar, que é o fato de que no mundo onde existe o pecado, coisas ruins acontecem o tempo todo e podem acontecer conosco. O que devemos ter em mente? É que Deus não muda. E se Ele é poderoso para nos declarar justos, mesmo que não sejamos, certamente Ele também tem todo o poder
para colocar um basta em qualquer tempestade que se levante contra os barcos das nossas vidas. Irmãos, diante da carnalidade dos marinheiros, aquele que era o único espiritual, mas que estava no barco por uma decisão carnal, resolveu colocar a mão na consciência. Consciência essa que era cativa a Yahvé. E então revelou que o problema deles tinha sim um culpado, mas que esse culpado estava disposto até mesmo a dar sua vida em sacrifício, para que esses marinheiros pagãos fossem salvos. Veja do verso 9 a 12 o que a palavra do Senhor diz. Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então o que aconteceu? Esses homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: que é isso que você fez? Pois eles sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta tempestade caiu sobre vocês. Veja o passo a passo do que aconteceu aqui. Primeiro, Jonas declarou sua identidade espiritual e sua culpa em negá-la. No verso 9 e na segunda parte do verso 10 ele declara: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Senhor que é o Deus do céu, que fez o mar e a terra, é o Criador de todas as coisas. E ele disse que fugiu da presença desse Deus, o Deus que fez o mar, o Deus que fez a terra. Ele contou isso para os marinheiros. O segundo movimento, os marinheiros ficam ainda mais apavorados com a resposta de Jonas, que ele traz aqui, e requerem dele uma solução. No verso 10, na primeira parte, o texto diz que eles ficaram com muito medo. Se nós vermos lá no verso 5, o texto vai dizer que os marinheiros ficaram com medo. Agora, aqui 5 versículos depois, o texto vai revelar, depois de que Jonas disse que ele teme ao Senhor e que ele estava fugindo do Senhor, que eles ficaram não mais com medo, mas com muito medo. E então no verso 11, eles falam: o que vamos fazer com você? Como que você vai resolver o nosso problema? Aonde temos o terceiro movimento. Jonas expõe que o sacrifício de um justo como pecador é a única solução para aplacar a ira de Deus contra o pecado. Me lancem no mar. O problema sou eu. Se vocês me sacrificarem, vocês vão ter vida. Eu estou disposto a dar minha vida por vocês. Tão somente creiam em mim e me lancem no mar. Preste atenção nessa lição, queridos, que nós tiramos aqui. Não existe paz verdadeira para quem não é participante da obra sacrificial de Cristo. Não existe comunhão com Deus para quem não crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Não existe relacionamento com o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, se esse relacionamento não for reconciliado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Preste atenção, se você perguntar a qualquer descrente se ele vai para o céu ou para o inferno, na maioria das vezes ele vai dizer que vai para o céu. Por quê? Porque ele acha que ele não é uma pessoa tão ruim assim. E acontece o quê? Que o parâmetro pelo qual Deus julga o homem não é qualquer homem, é o homem perfeito, é Jesus, é o Deus Filho que se fez homem. Portanto, para que o homem seja salvo, e dessa forma ele venha encontrar a verdadeira paz, ou seja, para que o homem se reconcilie com o Deus contra quem ele pecou, é necessário que ele venha ter fé no amor de Deus, que foi manifesto por meio do sacrifício de Cristo. Quando Jesus morre,
Ele não só possibilita o perdão dos pecados, ele perdoa os pecados. A morte de Cristo, ela é sacrificial, expiatória e vicária. Ou seja, ele não tinha nada a ver com os nossos pecados, mas por amor ao Pai e por amor ao povo de Deus, conhecido por Ele desde a eternidade passada, Ele, Jesus, decide tomar o caminho da cruz voluntariamente e pagar o preço exigido por Deus para o perdão no nosso lugar. E nós passamos a ser conhecidos como participantes dessa obra, unicamente demonstrando fé em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Portanto, se você quer ser salvo, se você quer experimentar paz verdadeira, que é a paz com Deus, necessariamente você precisa receber a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal pela fé. Não existe outro meio para a salvação, somente a obra de sacrifício daquele que é verdadeiramente justo, o justo de Deus, Jesus Cristo. Diante do desespero oriundo do paganismo dos marinheiros, Jonas, ele recobra sua consciência e ele cai em si quanto à tolice que havia cometido. Jonas sabia que estava sendo pedra de tropeço para as pessoas que sequer conheciam ao Deus dele. E então, Jonas se entrega para ser feito nas mãos de Deus uma verdadeira pedra de ajuda. E aqui fica uma pergunta para nós: será que os marinheiros creram de primeira que Jonas era o sacrifício providenciado por Deus para lhes trazer a paz? E nós vemos aqui no verso 13 que no primeiro momento não. E em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Os marinheiros continuavam crendo que a sua salvação poderia ser alcançada pela obra das suas mãos, pela força do seu braço, pela capacidade técnica deles de dominar o mar como marinheiros experientes que eles deviam ser. Porém, veja a grandeza do amor de Deus. O que Deus faz com o problema diante da incredulidade dos marinheiros? Deus aumenta o problema, a tempestade se intensifica. E desse jeito, depois de ver o problema crescer, aumentar, se tornar insolúvel diante dos seus olhos, os marinheiros decidiram atender ao apelo de Jonas, como se fosse a voz do próprio Deus, que dizia para que eles parassem de confiar em si mesmos. Olha o verso 14 e 16. Então, depois de ver que não tinha mais jeito, clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não nos faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então, esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O texto não nos revela com exatidão se os marinheiros se converteram efetivamente, ou se depois de verem o problema da tempestade resolvido, eles voltaram às antigas práticas pagãs. Porém, este mesmo texto nos mostra algumas marcas de conversão na vida dos marinheiros, que podem sim, que legitimam sim, que nós creiamos que eles são salvos. Preste atenção. Uma primeira marca de conversão aqui no verso 14. Eles obedeceram mesmo com medo. Veja, eles clamaram ao Senhor e disseram: rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem. Eles entenderam que a salvação se daria lançando Jonas ao mar. Mas eles ainda estavam com medo. Não nos faça cair sobre nós este sangue inocente. Eles criam, eles iam jogar Jonas no mar, mas eles estavam receosos de Deus se desagradar do fato deles sacrificarem Jonas.
Segunda marca de conversão, eles obedeceram movidos pela fé. No verso 15, eles pegaram Jonas e lançaram no mar. Eles fizeram o que tinha que ser feito, porque eles creram que Deus estava no controle de tudo. Terceira marca de conversão, eles experimentaram parte do fruto da graça de Deus. A segunda parte do 15, eles dizem assim, o texto diz assim: a fúria do mar se acalmou. Simplesmente pelo sacrifício de Jonas, a tempestade cessou. Os marinheiros ficaram livres e eles puderam voltar para a terra firme. Quarta marca de conversão, eles consagraram suas vidas e responderam ao amor de Deus com adoração. No verso 16, nós vamos ver que depois ali de jogar Jonas no mar, eles temeram muito ao Senhor, e aqui está o nome pactual, o nome Yahvé, e ofereceram sacrifícios novamente a Yahvé e fizeram votos. Eles adoraram a Deus, eles se entregaram a Deus, eles se prostraram diante de Deus. Eles sabiam que quem resolveu o problema da tempestade deles foi o enviado de Deus. Aqui a lição que nós tiramos é a seguinte: o problema do nosso pecado não pode ser resolvido por ninguém neste mundo, senão pelo amor sacrificial de Deus, manifesto na pessoa de Jesus Cristo. O problema do nosso pecado não pode ser solucionado por ninguém, somente por Deus, através de Jesus. Você quer ter um encontro verdadeiro com Deus? Quer viver o melhor de Deus na sua vida? Quer ter experiências sobrenaturais que você nunca imaginou ter? Você quer ir para o céu? Então Jesus te diz hoje, nesta manhã: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você é um pecador. E como pecador você não pode ter comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus não tolera o pecado, porque Ele é justo, santo e perfeito em sua natureza. Mas há uma boa notícia: esse mesmo Deus, santo, justo e perfeito, deu o seu único Filho como um sacrifício perfeito, para tomar numa cruz romana o lugar de pecadores como você. Será que você pode continuar indiferente à grandeza do amor desse Deus por você? Certamente, nem mesmo aqueles marinheiros pagãos puderam continuar indiferentes. Eles creram naquele que Deus enviou e foram salvos. E isso é tudo que nós precisamos saber. Irmãos, Jonas desobedeceu a Deus, querendo fugir da presença dele pelo mar. Mas o Senhor dos mares soprou um vento do qual se levantou uma forte tempestade. Até então, Jonas sequer estava preocupado com isso. Tanto é que ele foi pego dormindo profundamente. Só que ele tinha se esquecido do fato de que ninguém neste mundo é uma ilha. Os marinheiros que até então não conheciam a Deus, são levados pelo próprio Deus ao conhecimento de que a tempestade que os afligia era consequência do pecado daquele que estava dormindo. Que como solução propôs a sua própria morte em sacrifício, para que a fúria de Deus, que também os atingia, viesse a cessar. E, irmãos, cessou. O que Deus fez a partir deste evento em particular foi dar uma grande advertência a cada indivíduo da raça humana: não há nada que possa cessar a minha ira contra o seu pecado, senão a morte. Acontece que por sermos pecadores, a nossa morte não serve para aplacar a ira de Deus. Precisa ser a morte de alguém verdadeiramente justo. Somente alguém verdadeiramente justo poderia pagar o preço exigido pela justiça de Deus.
E irmãos, esse alguém não é Jonas. Até porque Jonas demonstra com suas atitudes que ele não passou de um pecador como nós. Porém, Jonas é uma sombra imperfeita daquele que é perfeito e ainda haveria de vir. Sendo então ele o objeto usado para que aqueles marinheiros viessem a enxergar a salvação que vinha exclusivamente do Deus Yahvé. Os marinheiros, eles olharam para Jesus por meio da sombra de Jonas e foram salvos. Contudo, a mensagem para nós é que nós não precisamos mais de sombras para alcançar a salvação. Já nos está revelado que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor sacrificial de Deus, irmãos, nos salvou. O mar se acalmou, sim, se acalmou mediante o sacrifício de Jonas, mas se acalmou porque 800 anos depois, Jesus, o Deus Filho, se fez homem para receber sobre si a ira de Deus contra os pecados daqueles marinheiros, contra os pecados de Jonas e contra os pecados de cada um que faz parte do seu povo, incluindo nós. Tudo que Deus requer de cada um de nós é que nos rendamos a esse amor em arrependimento e fé. Estou caminhando para o final, queridos, mas antes quero deixar alguns desafios que esse texto nos propõe. Primeiro desafio: não se incomode com o que vão pensar de você. Sua fé pode conduzir incrédulos à salvação. A forma como você vive diante de Deus, a forma como você demonstra fidelidade no serviço ao Senhor, pode conduzir ímpios a enxergarem que este Cristo a quem servimos é o caminho que eles precisam para chegar até Deus. Não se incomode com o que vão pensar de você. Sua fé pode conduzir incrédulos à salvação. Segundo desafio: não tenha medo das tempestades da sua vida. Deus está no controle de cada uma delas. Pode acontecer o que for, se você estiver firme, confiante, convicto de que Deus te ama e deu o seu Filho único para morrer no seu lugar, você vai passar por essa tribulação, seja com vida, ou seja com a morte. Com vida glorificando a Deus, porque Ele permitiu você participar desse sofrimento e te enxergar a esperança futura. Com morte, glorificando a Deus, porque você um dia o louvará presencialmente. Não tenha medo das tempestades da sua vida. Deus está no controle de cada uma delas. Terceiro desafio: não seja tímido para pregar o Evangelho. Jesus já tomou sobre si as dores que lhe pertenciam. Está em sofrimento, está difícil, abra a boca e fale de Jesus. Proclame Jesus para aqueles que te cercam. Respire Jesus, exale Jesus. Por mais que você esteja no mar das aflições, existem marinheiros cercando você, que esperam que você, mais do que fique adormecido na polpa do barco, comece a clamar ao seu Deus, para que a tempestade se cesse. E isso é tudo o que eles precisam para que eles sejam convencidos de que este é o único Deus verdadeiro. O poder do Espírito Santo trabalhará nessa pessoa, e ela então se renderá como você a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Não seja tímido para pregar o Evangelho. Jesus já tomou sobre si as dores que lhe pertenciam. Eu quero concluir te fazendo algumas perguntas. O que você está esperando?
que você está esperando para responder a esse amor de Deus com mais amor? O que você está esperando para responder a esse amor de Deus com arrependimento e fé, mas não uma fagulhinha, algo intenso, algo profundo, algo vívido? O que você está esperando para responder a este amor de Deus com obediência? Deixa eu te dizer algo. Obedecer a Deus não está restrito a não matarás, não furtarás, não adulterarás e honrarás pai e mãe. Obedecer a Deus é mais que isso. Obedecer a Deus também se estende ao ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ao ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao permaneçam até aqui, até que sejam revestidos do poder do alto, e então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Obedecer a Deus não é só um aspecto moral, também é um aspecto relacional com a igreja de Cristo e com o povo de Deus, assim como com o mundo que carece da glória de Deus, como também nós carecemos. Assim como Jonas, Deus quer fazer de nós instrumentos em suas mãos para a salvação de pecadores. Salvação essa que somente é possível por causa do amor sacrificial de Deus, manifesto pela morte, não de pecadores como Jonas, mas do justo Jesus, que a Bíblia diz que se fez pecado no nosso lugar, a fim de que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus quer te usar, meu irmão. Não se cale, não se entregue a você mesmo, às suas preferências, ao seu comodismo. Sai da sua zona de conforto. Pergunte a Deus como você pode servi-lo com mais ênfase, com mais qualidade, com mais força. Pergunte a Deus como você pode ser mais útil no serviço na igreja. Pergunte a Deus como você pode ter utilidade, mesmo sendo um servo inútil. Ele vai te responder, porque Ele te salvou em Cristo para este trabalho, anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar. Deus bendito, seja a ti todo louvor e glória, Pai. Seja a ti toda adoração. Teu amor, meu Pai, sobre nós, às vezes é incompreensível. Porque nós sabemos, Pai, quão distantes nós estamos de sermos merecedores desse amor. Mas o Senhor nos amou. Mesmo assim, o Senhor nos amou. Traz a nós a luz do Teu Espírito Santo, para que continuemos a fazer aquilo que é da Tua vontade, todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que oramos. Amém.